Um raio de luz saindo da Terra ainda precisa de mais de 4 anos para chegar à estrela mais próxima. Mesmo se movendo no limite absoluto de velocidade do universo, atravessar a Via Láctea levaria quase 100 mil anos. A física nos cercou, prendendo a humanidade dentro de uma gaiola construída de distância e tempo. Mas e se essa gaiola não precisar ser permanente? Cientistas estão investigando uma abordagem radical que poderia transportar naves 10 vezes mais rápido do que a luz. Não superando a física, mas dobrando-a, comprimindo expedições de séculos em jornadas medidas em décadas, com efeitos de dobramento do espaço-tempo já aparecendo em laboratórios. Deixe isso assentar por um momento. Efeitos que existiam apenas na ficção científica, agora aparecem em experimentos reais, em salas reais, com instrumentos reais, medindo resultados reais. Esta noite, vamos explorar tudo isso devagar, com calma, passo a passo. Não há pressa. Temos a noite toda pela frente e o universo é paciente. Então se acomode. Deixe seu corpo ficar um pouco mais pesado. Deixe sua respiração desacelerar até o seu próprio ritmo natural. As estrelas não vão a lugar nenhum e você também não. Esta é uma história que começa com um problema tão grande, tão profundamente entrelaçado no tecido da realidade, que durante a maior parte da história humana nem mesmo tínhamos linguagem adequada para descrevê-lo. O problema é a distância, não o tipo de distância que você sente em uma longa viagem de carro, não o tipo que você sente cruzando um oceano, nem mesmo o tipo que você sente quando imagina olhar para baixo, para a Terra, do limite do espaço. O problema é a distância cósmica, e ela opera por regras completamente diferentes. Nossas máquinas mais rápidas nos dão a ilusão de velocidade. Um foguete deixa a Terra, e do chão parece decisivo, quase dramático, como se estivéssemos finalmente nos libertando de algo que nos prendeu por tempo demais. Mas quando esse movimento é medido contra a escala do universo, ele mal conta. O que parece rápido para nós é quase imóvel para o espaço em si. A intuição humana nunca foi construída para distâncias interestelares. Ela evoluiu para julgar rios, vales e horizontes. Até os oceanos parecem enormes para nós. O espaço é algo completamente diferente. A luz define o padrão. Ela viaja a quase 1,1 bilhão de quilômetros por hora. Rápida o suficiente para circular a Terra várias vezes em um único segundo. Nada conhecido consegue superá-la. E ainda assim, mesmo nessa velocidade, um feixe de luz leva mais de 4 anos para chegar à estrela mais próxima além do nosso Sol. 4 anos contínuos, sem paradas, sem desacelerar. Apenas espaço vazio o tempo todo. Esse é o destino mais próximo fora do nosso sistema solar. Estique essa mesma jornada pela Via Láctea e os números perdem o sentido. 100 mil anos para cruzar a galáxia, mais longo do que toda a história registrada da humanidade, mais longo do que a agricultura, a escrita, as cidades e a ciência juntas. Na velocidade da luz, o universo ainda parece fechado. Esta é a primeira verdade difícil da viagem interestelar. O espaço não é apenas grande, ele é estruturado de uma forma que resiste à travessia. As estrelas parecem próximas porque a luz carrega suas imagens facilmente através do vazio. A viagem física não tem esse privilégio. Cada estrela que você vê à noite representa um lugar que é visível, mas inacessível. Pelo menos por enquanto. Já fomos tão longe quanto nossa tecnologia permite.
No final dos anos 1970, a humanidade lançou as sondas Voyager, máquinas projetadas para deixar o sistema solar completamente. Elas viajam há quase meio século, mais rápido do que qualquer nave já construída. Hoje, estão mais longe da Terra do que qualquer coisa que já criamos. E ainda assim, elas mal estão no limiar do espaço interestelar. Mesmo agora, a Voyager permanece fracamente presa pela gravidade do Sol. Ela não escapou completamente. Na escala da galáxia, sua jornada mal começou. Se a Voyager estivesse apontada diretamente para a estrela mais próxima, precisaria de dezenas de milhares de anos para chegar. Civilizações surgiriam e cairiam durante esse tempo. Continentes se moveriam. Espécies poderiam desaparecer. A própria humanidade pode não sobreviver o suficiente para ver o destino. Isso não é uma falha de ambição. É uma consequência da física. Todo sistema de propulsão que já construímos segue a mesma regra. Para avançar, algo deve ser jogado para trás. Foguetes químicos queimam combustível. Motores iônicos ejetam partículas carregadas. Conceitos nucleares aquecem propelente e o expelem em velocidades extremas. Métodos diferentes, mesmo princípio. E a matemática é implacável. Quanto mais rápido você quer ir, mais energia você deve carregar. Quanto mais energia você carrega, mais pesada sua nave se torna. Quanto mais pesada ela se torna, mais difícil é acelerar. O combustível acaba sendo usado para empurrar mais combustível. Massa se acumula sobre massa. Esse ciclo de retroalimentação é conhecido como a equação de foguete. Engenheiros a respeitam. Eles a temem e não conseguem escapar dela. Você pode otimizar projetos, pode reduzir desperdícios, pode extrair ganhos marginais, mas não pode enganar o momento. Em algum ponto, adicionar mais combustível piora o problema, não melhora. Até mesmo ideias extremas não conseguem mudar o resultado. Motores de fusão oferecem enorme densidade de energia. A antimatéria promete conversão perfeita de massa em energia. No papel, parecem revolucionários. Na prática, todos batem na mesma parede. À medida que a velocidade aumenta, próxima à velocidade da luz, a resistência não aumenta gradualmente. Ela explode. Cada fração adicional de velocidade exige muito mais energia do que a anterior. Chegue perto o suficiente e as equações exigem energia infinita. Infinito não significa difícil, significa impossível. Isso não é um obstáculo tecnológico esperando para ser resolvido. É uma característica estrutural da realidade. E o tempo piora tudo. À medida que os objetos se movem mais rápido, o tempo desacelera para eles em relação ao resto do universo. Isso não é teórico. Foi medido repetidamente. Relógios em movimento marcam mais devagar. Partículas viajando próximas à velocidade da luz vivem mais do que deveriam. A matemática nunca esteve errada. Em velocidades relativísticas, uma jornada que parece anos a bordo pode corresponder a décadas ou séculos passando na Terra. Você pode chegar ao seu destino, mas tudo o que deixou para trás continua envelhecendo sem você. As sociedades mudam, o conhecimento avança, a história segue em frente, a exploração se torna separação. Isso é, às vezes, descrito como uma saída pelo lado de cima, uma forma de alcançar estrelas distantes dentro de uma vida humana, mas tem um custo que nenhuma civilização pode aceitar facilmente. Você não volta para casa, você volta para um futuro que não lhe pertence mais. E isso é apenas parte do problema. A própria aceleração impõe limites que a biologia não pode ignorar. Os corpos humanos toleram apenas forças modestas.
Poucas vezes, a gravidade da Terra já leva astronautas aos seus limites. Uma aceleração sustentada forte o suficiente para atingir velocidades relativísticas rapidamente seria fatal. Órgãos se deslocam. O sangue luta para circular. Danos estruturais ocorrem muito antes de a jornada verdadeiramente começar. A biologia traça suas próprias linhas rígidas. Isso deixa a humanidade com escolhas sombrias. Podemos rastejar lentamente pelo espaço, aceitando jornadas medidas em dezenas de milhares de anos. Podemos imaginar naves de geração onde sociedades inteiras nascem, vivem e morrem durante a viagem, nunca vendo o destino que deveriam alcançar. Ou podemos abandonar completamente as viagens humanas e depender apenas de máquinas. Nenhuma dessas opções satisfaz a razão mais profunda pela qual olhamos para o exterior. Porque esse problema não é apenas sobre exploração, é sobre sobrevivência. A Terra é um oásis em um ambiente cósmico hostil. Cada outro mundo em nosso sistema solar é letal à sua própria maneira. Quente demais, frio demais, sem atmosfera, pressão esmagadora, radiação intensa. Até Marte, o candidato próximo mais promissor, mataria um humano desprotegido quase instantaneamente. A terraformação ainda é especulativa. Até as estimativas mais otimistas a colocam milhares de anos adiante. Além do nosso sistema solar, o cenário muda. Astrônomos confirmaram milhares de planetas orbitando estrelas distantes. Alguns são rochosos. Alguns ficam em regiões onde a água líquida poderia existir. Alguns se assemelham à Terra o suficiente para inspirar esperança real. Podemos medir seu tamanho. Podemos analisar suas atmosferas. Podemos detectar indícios de vapor d'água e moléculas complexas através de anos-luz de espaço. Podemos vê-los. Apenas não podemos alcançá-los. O planeta habitável potencialmente mais próximo fica a pouco mais de 4 anos-luz de distância. Com a tecnologia de hoje, chegar até ele levaria mais tempo do que os humanos modernos existem como espécie. Outros ficam a dezenas ou centenas de anos-luz de distância, onde os tempos de viagem param de parecer jornadas e começam a se assemelhar a eras geológicas. Essas distâncias não testam a paciência, elas apagam a relevância. Esta é a verdadeira prisão, não os limites de combustível, não o design do motor, a distância em si. O universo nos permite observar mundos extraordinários enquanto nos nega os meios de visitá-los. Conhecimento sem acesso. Descoberta sem chegada. A não ser que nossa compreensão do movimento esteja incompleta, a não ser que o erro sempre tenha sido assumir que a nave precisa cruzar a distância. Essa percepção silenciosa marca uma virada. Durante a maior parte da história do pensamento sobre viagens espaciais, os cientistas se concentraram em tornar as naves mais rápidas, mais combustível, melhores motores, maior velocidade de exaustão. A suposição era sempre que a nave tinha que se mover pelo espaço. Essa suposição nunca foi provada, foi herdada. Veio da experiência intuitiva do movimento. Objetos se movendo pelo espaço, empurrando contra a resistência, cobrindo terreno. Mas Einstein mudou tudo. Sua teoria geral da relatividade, publicada em 1915, demonstrou algo que levou décadas para ser totalmente absorvido. O espaço em si não é passivo. O espaço é um tecido, um meio, uma estrutura dinâmica que pode curvar, esticar, comprimir e distorcer em resposta à massa e energia. Sentimos isso todos os dias. A Terra curva o tecido do espaço ao seu redor.
Essa curvatura é o que experimentamos como gravidade. A Lua orbita a Terra, não porque algo a está puxando, mas porque ela segue a forma curva do espaço criada pela presença da Terra. Isso não é metáfora. Esta é a teoria mais precisamente testada na história da ciência. Satélites de GPS precisam levar em conta a curvatura do espaço-tempo em seus cálculos. Sem essas correções, a navegação do seu celular derivaria quilômetros em minutos. A curvatura do espaço-tempo não é abstrata, é real, é mensurável. Tem consequências práticas toda vez que você pede uma indicação. Agora fique com isso por um momento. Se o espaço pode se curvar ao redor de um planeta, se pode se dobrar ao redor de um buraco negro tão severamente que nem mesmo a luz escapa, então o espaço pode ser manipulado, não apenas passivamente, ativamente. Em princípio, se você tivesse as ferramentas certas, poderia remodelar o próprio espaço, poderia empurrá-lo, puxá-lo, comprimi-lo à sua frente e esticá-lo atrás de você. E se o espaço entre você e seu destino fosse comprimido, a distância encolheria. Não porque você se moveu mais rápido, porque o espaço que você tinha que cruzar se tornou menor. Esta é a semente da física do motor de dobra. E foi plantada não em um romance de ficção científica, mas em um artigo revisado por pares, publicado na revista de física mais séria do mundo. O ano era 1994. O físico era Miguel Alcubierre. Ele não era um engenheiro projetando foguetes. Era um teórico, um matemático que fez uma pergunta enganosamente simples. O que a relatividade geral realmente permite? Não o que parece razoável. Não o que parece prático. O que a matemática do espaço-tempo curvo realmente permite? Sua resposta surpreendeu a comunidade científica. As equações permitiam algo extraordinário. Uma configuração de espaço-tempo na qual o espaço se contrai à frente de uma região e se expande atrás dela. A região se move pelo espaço, não pelo objeto dentro empurrando para frente, mas pelo próprio espaço, sendo remodelado ao redor do objeto. Dentro da bolha, nada se move. Tudo está perfeitamente quieto em relação ao espaço-tempo local, sem aceleração, sem forças gravitacionais esmagadoras, sem dilatação do tempo em relação aos ocupantes. De dentro da bolha, você não experimentaria nada em comum. Mas, de fora, a bolha estaria se movendo pelo espaço em qualquer velocidade que a geometria permitisse, incluindo velocidades mais rápidas do que a luz. Pause nisso. Não quebrando a velocidade da luz, não correndo contra a luz e vencendo. Algo mais estranho e mais elegante. Mover o próprio espaço, de modo que o limite de velocidade da luz se aplique apenas localmente, apenas dentro da bolha, e a bolha, como um todo, viaje muito além do que qualquer velocidade convencional poderia alcançar. Isso não é enganar a física. Isso é a física, levada a sério e seguida até sua conclusão lógica. Alcubierre chamou isso de métrica de dobra. O nome era uma referência deliberada à ficção científica, mas a matemática por trás dele era completamente séria. Ele publicou. Outros físicos verificaram. As equações se sustentaram. O motor de dobra não era mais ficção. Era um objeto matemático que existia dentro do arcabouço da relatividade geral. O próprio manual de regras do universo continha a possibilidade. Havia um problema, claro. Sempre há um problema. Criar a métrica de dobra que Alcubierre descreveu exigia algo que o universo não fornecia, obviamente. Exigia matéria exótica, uma substância teórica com densidade de energia negativa. Matéria
que criaria repulsão gravitacional em vez de atração. A matéria comum curva o espaço para dentro. Energia positiva. Curvatura positiva. Isso é o que faz a gravidade parecer uma atração. A matéria exótica faria o oposto. Energia negativa. Curvatura negativa. Um tipo de tecido antigravitacional que empurra o espaço para fora. Nada assim havia sido observado em escalas grandes o suficiente para importar. Os requisitos de energia no modelo original de Alcubierre eram assustadores. Estimativas iniciais sugeriam que você precisaria de uma quantidade de matéria exótica comparável à massa de Júpiter, concentrada com precisão perfeita, apenas para criar uma bolha grande o suficiente para conter uma nave. Esse número efetivamente eliminou o interesse prático na ideia por anos. A maioria dos físicos arquivou o artigo de Alcubierre sob fascinante, mas inútil. Um belo exercício matemático, um brinquedo teórico. Interessante de se pensar, mas não algo que a física real precisava levar a sério. O motor de dobra se tornou uma curiosidade. E então, os cálculos começaram a mudar. Em 2012, um físico chamado Harold White trabalhava no Centro Espacial Johnson da NASA. Ele não era primariamente um teórico, era um engenheiro. Alguém interessado não apenas em se algo era matematicamente possível, mas em se poderia algum dia ser tornado prático. White pegou as equações de Alcubierre e começou a fazer uma pergunta diferente. Não, isso funciona em princípio, mas os requisitos de energia podem ser reduzidos? O modelo original usava uma geometria específica para a bolha de dobra, uma camada plana de espaço-tempo distorcido ao redor da nave. White mudou a forma. Ele explorou o que acontecia se as paredes da bolha não fossem planas, mas oscilantes, variando em espessura, de forma dinâmica em vez de estática. Os resultados não foram marginais. Os requisitos de energia caíram dramaticamente. Sob algumas configurações, White calculou que a matéria exótica necessária poderia ser reduzida não por alguns %, mas por muitas ordens de magnitude. De algo comparável à massa de um planeta para algo que poderia eventualmente ser tecnicamente alcançável. Isso não era apenas um refinamento teórico. Era a primeira sugestão de que os motores de dobra poderiam pertencer à categoria de difícil, em vez de impossível. O trabalho de White atraiu atenção séria. A NASA deu a ele recursos, um pequeno laboratório, equipamentos, permissão para explorar. E então, algo aconteceu que ninguém havia previsto. Em experimentos de laboratório, usando um dispositivo chamado interferômetro de campo de dobra White-Juday, pesquisadores começaram a detectar algo extraordinário. As medições sugeriram que o aparato experimental estava produzindo distorções detectáveis na métrica do espaço-tempo ao redor do dispositivo. Não propulsão, não uma bolha, nada grande o suficiente para mover uma nave. Algo muito menor e muito mais significativo. Evidência de que a relação entre configurações de energia e curvatura do espaço-tempo era real, mensurável e reproduzível. A matemática teórica estava produzindo efeitos observáveis em um laboratório. O motor de dobra havia saído da página. Apenas um pouco, apenas microscopicamente, mas havia saído. Deixe isso assentar por um momento. Não o tamanho do efeito, a existência dele. Durante a maior parte da história humana, assumimos que o tecido do espaço-tempo era algo dentro do qual vivíamos, não algo que poderíamos tocar, não algo que poderíamos afetar, não algo que respondia à nossa tecnologia de formas que poderíamos medir. Esses experimentos sugeriram o contrário. O espaço-tempo respondeu.
A questão passou de se a física de dobra era real para quanta energia seria necessária para ampliá-la, e se essa energia poderia alguma vez ser gerada. Nos anos que se seguiram, o trabalho teórico continuou refinando o quadro. Mas primeiro, vale a pena pausar no que Harold White realmente fez, porque a transformação que ele alcançou na matemática não foi cosmética. A bolha original de Alcubierre era como uma bolha de sabão com paredes perfeitamente planas e perfeitamente uniformes. A geometria era limpa, as equações eram elegantes e os requisitos de energia eram planetários. White perguntou o que aconteceria se as paredes não fossem planas e se fossem moldadas de forma diferente, mais espessas em alguns lugares, mais finas em outros, oscilando em vez de estáticas. Quando executou os cálculos revisados, os requisitos de energia caíram, não ligeiramente, por ordens de magnitude. Pense no que isso significa na prática. A diferença entre um motor que requer a energia de massa de Júpiter e um que requer algo 10 ordens de magnitude menos não é uma melhoria incremental. É a diferença entre fisicamente impossível e meramente extraordinariamente difícil. Extraordinariamente difícil é onde a engenharia começa. Outros físicos começaram a atacar o problema de diferentes ângulos. Alguns focaram nos requisitos de matéria exótica, perguntando se os efeitos quântico-mecânicos poderiam substituir a verdadeira matéria de energia negativa. Outros exploraram geometrias inteiramente novas, formas de bolha e configurações de campo que Alcubierre nunca havia considerado. Em 2021, um novo artigo significativo apareceu. Uma equipe liderada pelo físico Eric Lentz propôs algo que mudou a conversa novamente. Lentz argumentou que a viagem de dobra pode não exigir matéria exótica. Seu artigo descreveu uma nova classe de soluções para as equações de campo de Einstein. Soluções que ele chamou de solitons, estruturas de onda autorreforçadoras no espaço-tempo que poderiam transportar uma região de espaço plano para frente, essencialmente uma bolha, sem depender de matéria de energia negativa. Um soliton não é um conceito novo na física. Na dinâmica dos fluidos, um soliton é uma onda solitária que mantém sua forma e velocidade enquanto viaja. O exemplo famoso é uma onda em um canal que continua se movendo sem se espargir ou se desfazer. A forma é autossustentável. Lentz mostrou que estruturas análogas poderiam existir no próprio espaço-tempo. Configurações autorreforçadoras. Geometrias que, uma vez estabelecidas, se mantêm através da dinâmica de sua própria curvatura. Em vez de matéria exótica, puxando o espaço-tempo para a configuração necessária, Lentz descreveu como certas disposições de energia positiva ordinária, moldadas com precisão extraordinária, poderiam criar a mesma geometria. Os requisitos de energia permaneceram enormes, muito além de qualquer coisa que a humanidade pode gerar atualmente. Mas a barreira conceitual caiu. Sem matéria exótica, sem energia negativa, apenas matéria regular, energia regular, disposta com precisão extraordinária. As leis da física, como as conhecemos, seguidas com cuidado e completamente, produzem uma solução de motor de dobra que não requer ingredientes que o universo se recusa a fornecer. O artigo de Lentz foi revisado por pares e publicado em uma revista física séria. Não ficou sem contestação. O debate continuou. Como sempre acontece na ciência de fronteira, outros pesquisadores levantaram preocupações sobre estabilidade, sobre se as configurações de solitons
poderiam ser mantidas, sobre casos extremos nas equações. Mas o próprio debate foi significativo. Os cientistas não estavam mais argumentando se a física de dobra era teoricamente possível. Estavam argumentando sobre a mecânica específica de como funcionaria. Isso é um tipo de conversa completamente diferente. Enquanto isso, pesquisas independentes continuaram em caminhos paralelos. Um grupo separado de pesquisadores começou a examinar o vácuo do espaço mais cuidadosamente. Durante a maior parte da história, o vácuo do espaço era considerado vazio por definição. Nada lá. Sem matéria, sem energia. Apenas ausência. A mecânica quântica complicou esse quadro há muito tempo. De acordo com a teoria quântica de campos, o vácuo nunca está verdadeiramente vazio. Ele fervilha com partículas virtuais. Pares de partículas e antipartículas que aparecem espontaneamente existem por um tempo infinitesimalmente curto e se aniquilam antes que possam ser detectadas diretamente. Isso não é especulação, é experimentalmente confirmado. O efeito Casimir o demonstra diretamente. Duas placas metálicas sem carga colocadas muito próximas em um vácuo experimentam uma força atrativa mensurável. A força vem da diferença de energia de vácuo em cada lado das placas. Do lado de fora, partículas virtuais de todos os tamanhos podem existir. Dentro do espaço estreito, apenas partículas virtuais menores cabem. A diferença cria pressão. O vácuo empurra. A energia do espaço vazio não é zero, é real, é mensurável. A pergunta que alguns pesquisadores começaram a fazer era esta: essa energia pode ser acessada? O vácuo quântico, o nada fervilhante do espaço vazio, pode ser usado como fonte de energia para manipulação do espaço-tempo. Os números envolvidos são provocativos. Estimativas teóricas da densidade de energia do vácuo quântico variam de modestas a quase incompreensivelmente grandes, dependendo de como o cálculo é estruturado. Algumas interpretações sugerem que o vácuo contém mais energia por centímetro cúbico do que toda a matéria no universo observável combinada. Se essa energia é acessível, permanece profundamente incerto. Mas eis o que sabemos: o efeito Casimir é real. Duas placas de metal colocadas suficientemente próximas em um vácuo. Ele experimenta uma força mensurável que vem da diferença de energia de vácuo entre as placas. Essa força é minúscula, mas está lá, é consistente. Foi medida em vários laboratórios independentes com vários métodos independentes. O vácuo empurra. Agora imagine ampliar esse efeito. Não apenas duas placas gerando um sussurro de força, mas uma estrutura projetada para colher energia de vácuo de forma direcionada e controlada. Ninguém sabe se isso é possível. A física da engenharia de energia de vácuo está décadas atrás da física de compreendê-la. O abismo entre demonstrar que uma força existe e construir um motor ao redor dela é enorme. Mas o mesmo era verdade para a energia nuclear. Os físicos sabiam que a fissão era energeticamente possível por anos antes de um reator real existir. O abismo entre a matemática e a engenharia foi cruzado. O abismo entre o efeito Casimir e a propulsão por energia de vácuo é maior, mas é um abismo com física conhecida de um lado, não um abismo construído de material desconhecido. Alguns teóricos argumentam que a energia de vácuo poderia eventualmente fornecer a energia necessária para criar e sustentar um campo de dobra sem carregar combustível algum. A energia seria extraída do próprio tecido do espaço, que circunda a nave em todos os lugares que ela viaja. Isso
permanece profundamente especulativo, mas é o tipo de especulação que físicos sérios fazem em revistas científicas sérias. Não especulação casual, especulação rigorosa, com equações e previsões e propostas para testes experimentais. Isso a coloca em uma categoria que vale a pena prestar atenção. Se o vácuo do espaço não está vazio, mas cheio de energia, e se a tecnologia futura pudesse encontrar uma maneira de aproveitar essa energia, mesmo que minimamente, então o combustível para um motor de dobra pode não precisar ser carregado. Pode circular a nave em todos os momentos, em todas as direções, em cada centímetro cúbico do universo. Este é o tipo de ideia que parece boa demais para ser verdade. E talvez seja. A física não está resolvida. Os obstáculos práticos são enormes, mas é o tipo de ideia que físicos sérios estão investigando agora com ferramentas matemáticas sérias. O que significa que pertence à conversa. O ritmo do progresso teórico continuou, e junto com ele, uma descoberta que a maioria das pessoas não sabe estar profundamente conectada à pesquisa de dobra. Em 1998, astrônomos descobriram que a expansão do universo está acelerando, não desacelerando. Não se movendo de lado, acelerando. O universo está ficando maior e a taxa na qual cresce está aumentando ao longo do tempo. Cada galáxia não gravitacionalmente ligada ao nosso grupo local está se afastando de nós. Não porque as próprias galáxias estejam viajando, porque o espaço entre nós está se esticando. A causa dessa aceleração era desconhecida. Foi chamada de energia escura, um substituto para algo que age como o oposto da gravidade, algo que empurra o espaço para longe em vez de puxar a matéria para junto. A energia escura responde por aproximadamente 68% de toda a energia no universo. O maior componente da realidade cósmica permanece completamente inexplicado. Mas eis o que a conecta à pesquisa de dobra. A energia escura é, em seu nível mais fundamental, uma propriedade do próprio espaço. É energia que vive no vácuo, energia que não vem da matéria ou da radiação, mas do tecido do espaço-tempo diretamente. Em outras palavras, o espaço tem energia, o vácuo tem estrutura. O universo nos diz, nos termos físicos mais claros possíveis, que o espaço-tempo não é um pano de fundo passivo, é um participante ativo. Tem propriedades, tem dinâmica, responde a condições. Esse é o mesmo insight do qual a física de dobra depende. Não apenas que o espaço pode ser curvado pela massa, o que Einstein mostrou há mais de um século, mas que o espaço tem seu próprio conteúdo de energia intrínseco, que o próprio vácuo é um sistema físico com propriedades que podem, em princípio, ser engajadas. Pesquisadores que estudam energia escura e pesquisadores que estudam motores de dobra não estão, no sentido mais profundo, e trabalhando em problemas separados. Estão estudando diferentes aspectos da mesma questão. O que o espaço-tempo é realmente feito? E podemos fazer algo com isso? As respostas a essas perguntas ainda não chegaram, mas as perguntas estão sendo feitas por algumas das melhores mentes da física, com alguns dos melhores instrumentos já construídos, em um momento em que a precisão experimental atingiu níveis que as gerações anteriores não poderiam ter imaginado. Não estamos no fim desta história. Estamos no começo dela. A equipe estava trabalhando em um desafio técnico específico. O modelo original de Alcubierre sofria de um problema conhecido além dos requisitos de energia. A bolha de dobra, uma vez formada,
estaria causalmente desconectada da tripulação dentro. Esta é uma questão sutil, mas devastadora. Para controlar um motor de dobra, a tripulação deve ser capaz de enviar sinais para as paredes da bolha. Eles devem ser capazes de ajustar a forma, a velocidade, a direção de viagem, mas o design original significava que os sinais enviados de dentro da bolha não poderiam alcançar suas paredes. A bolha se movia mais rápido do que qualquer sinal poderia escapar de seu interior. Isso deixava a tripulação como passageiros sem capacidade de dirigir. O trabalho de 2024 propôs geometrias modificadas que abordaram isso diretamente. Ao remodelar a estrutura interna da bolha, tornando-a assimétrica de maneiras específicas, os pesquisadores descreveram configurações nas quais sinais de controle gerados dentro da bolha poderiam influenciar seu comportamento. A navegação se tornou teoricamente possível. Esse não foi um refinamento pequeno. A capacidade de controle é o que separa uma curiosidade física de um veículo. Um motor que você não pode dirigir não é transporte. É um experimento muito caro e perigoso. Um motor que você pode dirigir é o começo de algo real. Paralelamente a esses desenvolvimentos teóricos, algo igualmente importante estava acontecendo no mundo experimental. As medições da curvatura do espaço-tempo se tornaram extraordinariamente precisas. Em 2015, o Observatório de Interferômetro Laser de Ondas Gravitacionais, conhecido como LIGO, detectou ondas gravitacionais pela primeira vez. Ondas gravitacionais são ondulações no próprio tecido do espaço-tempo. Elas são produzidas quando objetos massivos, buracos negros e estrelas de nêutrons colidem com violência suficiente para enviar distorções irradiando para fora pelo espaço, como ondas em um lago. O LIGO detectou essas ondulações. Os instrumentos envolvidos são quase incompreensivelmente sensíveis. Eles mediram mudanças de distância menores que 1/1000 do diâmetro de um próton. Eles detectaram o próprio espaço-tempo tremendo. Essa conquista provou algo além de seu objetivo científico original. Provou que o espaço-tempo não é apenas uma abstração matemática. É um meio físico que se move, que carrega ondas, que pode ser medido com instrumentos reais. Considere o que o LIGO realmente construiu para tornar essa detecção possível. O detector consiste em 2 túneis, cada um com 4 quilômetros de comprimento, dispostos em forma de L. Um feixe de laser é dividido e enviado pelos 2 braços, simultaneamente. Os feixes ricocheteiam em espelhos e retornam a um detector central. Em condições normais, eles se cancelam mutuamente. O instrumento não mede nada. Quando uma onda gravitacional passa, ela estica um braço e aperta o outro em uma fração do diâmetro de um próton. Os feixes de laser não se cancelam mais perfeitamente. O detector registra a diferença, uma fração do diâmetro de um próton. Essa é a precisão de medição necessária para detectar o espaço-tempo se dobrando ao redor de uma nave. E o LIGO a alcançou, não uma vez, mas dezenas de vezes, catalogando colisões entre buracos negros e estrelas de nêutrons em bilhões de anos-luz de espaço. Isso importa para a pesquisa de dobra de uma maneira específica. Se o espaço-tempo pode vibrar, e se essas vibrações podem ser medidas, então, em princípio, distorções deliberadamente induzidas no espaço-tempo também podem ser medidas. A tecnologia necessária
para detectar efeitos de dobra, mesmo os minúsculos. Oh, agora existe. O LIGO demonstrou que medir o espaço-tempo diretamente não era apenas teoricamente possível, mas praticamente alcançável. Pesquisadores trabalhando em física de dobra agora tinham um modelo, uma geração de tecnologia de medição, um conjunto de técnicas para detectar precisamente os tipos de distorções do espaço-tempo que os experimentos de dobra produziriam. As ferramentas experimentais e as ideias teóricas começaram a se mover uma em direção à outra. Essa convergência é onde nos encontramos agora. Deixe seus pensamentos derivar aqui por um momento. Em algum lugar, em uma sala silenciosa, cientistas estão medindo o espaço-tempo, não observando-o de longe, não inferindo suas propriedades de como as estrelas se comportam, alcançando com instrumentos e tocando-o, sentindo-o se mover, registrando como ele responde. O tecido da realidade, medido pelos seres que vivem dentro dele. Há algo silenciosamente extraordinário nisso. Algo que merece mais do que um momento de reconhecimento antes de continuarmos. Agora, vamos falar sobre o que 10 vezes mais rápido do que a luz realmente significaria. Não de forma abstrata, não na linguagem das equações, em termos práticos e humanos. A luz leva pouco mais de 4 anos para viajar da Terra para a estrela mais próxima, Próxima Centauri. Uma nave de dobra viajando a 10 vezes a velocidade da luz cobriria essa distância em aproximadamente 5 meses. 5 meses, não gerações, não vidas, não o rastejamento lento da ambição de uma civilização. 5 meses, a duração de uma expedição de inverno à Antártica. Um semestre acadêmico padrão. Uma jornada de consequência, mas uma jornada que começa e termina dentro da mesma vida humana, dentro da mesma era tecnológica. As implicações se irradiam imediatamente. Próxima Centauri tem um planeta, um mundo rochoso chamado Próxima B, orbitando dentro da zona habitável de sua estrela. Um lugar onde a água líquida poderia existir na superfície. Um lugar onde a vida, ou as condições para a vida, pode já estar esperando. A 10 vezes a velocidade da luz, esse mundo fica a 5 meses de distância. Não um sonho, não um destino para o futuro distante. Um destino. Além de próxima, o cenário se expande rapidamente. A estrela Tau Ceti, a 11 anos-luz de distância, abriga um sistema que os astrônomos estudaram com interesse particular. Vários planetas a orbitam. Alguns ficam na região certa para a água líquida, a 10 vezes a velocidade da luz. E Tau Ceti é uma jornada de pouco mais de 1 ano. Epsilon Eridani, a 10 anos-luz de distância, 1 ano de viagem. O conjunto de sistemas estelares dentro de 20 anos-luz da Terra, nossa vizinhança cósmica imediata, contém dezenas de estrelas, algumas com planetas conhecidos, algumas com condições que tornam provável a formação planetária. Toda essa vizinhança se torna acessível em menos de 2 anos de viagem. Agora, expanda o raio. A 10 vezes a velocidade da luz, uma jornada de 10 anos alcança destinos a 100 anos-luz de distância. 100 anos-luz contém milhares de sistemas estelares, milhares de mundos potenciais. Alguns desses mundos já atraíram atenção científica séria. O sistema TRAPPIST, fica a cerca de 40 anos-luz da Terra. Ele abriga 7 planetas rochosos. 3 deles ficam na zona habitável. 3 mundos em nenhum único sistema, onde as condições para a água líquida são satisfeitas. A 10 vezes a velocidade da luz, TRAPPIST,
Um está a 4 anos de distância. 4 anos. O mesmo tempo que leva para obter um diploma universitário. O mesmo tempo entre os Jogos Olímpicos. Um período de tempo que toda pessoa lendo isso já experimentou várias vezes. Os cientistas já estudaram as atmosferas dos planetas TRAPPIST, um da distância da Terra. Encontraram sinais instigantes, possíveis assinaturas químicas, resultados que poderiam indicar química atmosférica complexa, ou poderiam ser explicados apenas pela geologia. Os instrumentos que temos agora não conseguem distinguir a diferença. Os instrumentos que levaríamos até lá poderiam. 4 anos de viagem para alcançar um experimento que bilhões de dólares de observação remota não conseguem completar. A escala do espaço acessível se expande não incrementalmente, mas de forma avassaladora. A 10 vezes a velocidade da luz, a pergunta deixa de ser quais estrelas a humanidade poderia algum dia alcançar, e começa a ser onde, especificamente, queremos ir primeiro. Mas antes de chegarmos às especificações de destino, vale a pena entender como seria a própria jornada. Dentro de uma bolha de dobra, a viagem é estranha de formas que não têm paralelo cotidiano. Os ocupantes da bolha experimentam o espaço-tempo local como completamente normal. Não sentem aceleração, não sentem forças gravitacionais. Podem caminhar, comer, dormir, podem viver no sentido ordinário, enquanto o espaço ao redor de sua bolha se remodela para carregá-los para frente. E isso é fundamentalmente diferente de todas as outras formas de viagem rápida que os humanos já experimentaram. Em um carro, você sente os solavancos. Em um avião, você sente a turbulência. Em um foguete, a aceleração é física, é implacável. Em uma bolha de dobra, o extraordinário é externalizado. O drama acontece no espaço ao seu redor. Por dentro, as coisas são silenciosas. O tempo dentro da bolha passa normalmente em relação aos ocupantes. Essa é outra distinção fundamental da viagem relativística. Próxima à velocidade da luz, o tempo se dilata. O viajante envelhece menos do que o universo ao seu redor. Volte para casa e séculos podem ter passado. Uma bolha de dobra não causa esse efeito, pelo menos não da mesma forma. Os ocupantes e o resto do universo permanecem sincronizados. Você sai da Terra em um determinado ano. Chega à próxima 5 meses depois. Quando eventualmente retorna, 5 meses se passaram para todos. A conexão é preservada. A civilização que você deixou permanece a civilização à qual você retorna. Essa característica única, a ausência de dilatação do tempo, pode ser mais importante do que a própria velocidade. Ela transforma a viagem interestelar de uma passagem de ida em uma viagem de ida e volta. Ela transforma a exploração de exílio permanente em algo mais próximo de como entendemos as viagens hoje. Você vai, você vê, você volta e conta às pessoas o que encontrou. Algo sobre essa possibilidade merece ser contemplado por muito tempo, porque o que você encontraria não é nada. O universo não está vazio. É extraordinário de formas que mal começamos a catalogar. Quando os astrônomos apontam telescópios para sistemas estelares distantes, eles veem mundos, gigantes gasosos, orbitando a curta distância, corpos rochosos, luas cobertas de gelo com água líquida abaixo da superfície, atmosferas densas de nitrogênio, atmosferas finas de dióxido de carbono, atmosferas que parecem desta distância surpreendentemente complexas. Eles veem a química da vida, ou as pré-condições para ela. Veem silhuetas de mundos cruzando na frente de suas estrelas, e nessas silhuetas leem a presença de metano, de vapor d'água, de oxigênio.
O oxigênio é particularmente interessante. Na Terra, o oxigênio é mantido na atmosfera apenas porque a vida o produz constantemente. Sem vida, o oxigênio livre desaparece. Ele reage com rochas, com ferro, com tudo que pode alcançar, e some do ar em um piscar geológico. Encontrar oxigênio em uma atmosfera distante significa encontrar um sistema onde algo o está reabastecendo, algo biológico. Mas o oxigênio não é o único sinal. Pesquisadores identificaram uma combinação específica de gases atmosféricos que não poderiam coexistir sem manutenção biológica ativa: oxigênio e metano juntos. Na Terra, a vida produz ambos simultaneamente, e a mistura é constantemente reabastecida. Sem vida, eles reagiriam entre si, e um ou ambos desapareceriam em instantes geológicos. Detectar ambos na mesma atmosfera, em concentrações significativas, seria extraordinariamente difícil de explicar por processos puramente químicos ou geológicos. Isso é chamado de biossignatura, uma impressão digital química que a vida deixa no ar do mundo que habita. Vários planetas exoplanetas candidatos já mostram indícios de biosignaturas em seus dados espectrais. Os dados não são claros o suficiente para ter certeza. As distâncias são muito grandes. Os sinais são muito fracos. Os instrumentos ainda não são precisos o suficiente para descartar explicações alternativas. Mas os indícios estão lá. E indícios de 40 anos-luz de distância, observados por telescópios orbitando um planeta a 4 anos-luz na mesma direção, não seriam mais indícios? Seriam respostas. Os astrônomos já detectaram mundos candidatos com assinaturas atmosféricas que convidam à explicação. Nenhum deles está confirmado. Os instrumentos ainda não são precisos o suficiente. As distâncias são muito grandes, mas a 10 vezes a velocidade da luz, os instrumentos poderiam ser levados à fonte, não observando de longe. Chegando, entrando no sistema, implantando sensores que poderiam dizer definitivamente e em detalhe se havia vida lá. A questão de se a humanidade está sozinha no universo, a pergunta mais profunda na história da investigação, torna-se respondível. Não em teoria, na prática. Dentro das vidas de pessoas vivas hoje, se a física se desenvolver como projetado atualmente. Isso é algo perturbador de manter em mente antes de dormir. É o tipo de pensamento que deve parecer pesado, de um bom jeito. O peso de algo genuinamente importante, genuinamente possível. Agora, vamos voltar ao presente. Aonde realmente estamos? A distância entre as possibilidades teóricas descritas acima e uma nave espacial funcional é enorme. Isso precisa ser dito claramente, porque a honestidade importa mais do que a empolgação. Os requisitos de energia, mesmo após as reduções de White, permanecem muito além de qualquer coisa que a humanidade pode gerar atualmente. Gerar os campos necessários para moldar o espaço-tempo em qualquer escala útil exigiria fontes de energia ordens de magnitude além da tecnologia de hoje, não o dobro de poderosas, não 10 vezes mais poderosas. O abismo ainda é extremo. A estabilidade apresenta desafios que os teóricos ainda estão trabalhando. Uma bolha de dobra não é como um balão que pode estar ligeiramente deformado sem consequências. É uma configuração precisa de curvatura do espaço-tempo. Desvios da geometria necessária não apenas reduzem a eficiência, eles podem criar instabilidades, efeitos de radiação nas fronteiras da bolha. Efeitos que podem prejudicar a tripulação ou colapsar a bolha completamente.
E manter a distribuição de energia precisa necessária para manter uma bolha estável por horas ou dias ou semanas de viagem é um problema de controle de extraordinária complexidade. Pense em equilibrar um ovo na ponta. Agora, imagine fazê-lo enquanto o ovo está se movendo a 10 vezes a velocidade da luz, e qualquer imperfeição destrói a nave. Esse é o desafio de engenharia. A navegação adiciona outra camada. Uma bolha de dobra remodela o espaço ao seu redor. A luz se comporta de forma diferente no espaço curvo. A visão de dentro pode não corresponder à visão de fora. Os sinais, tentando cruzar a fronteira da bolha, enfrentam distorção. Saber onde você está, para onde está indo e como mudar de curso exige sistemas que devem funcionar corretamente, em condições para as quais instrumentos comuns nunca foram projetados. Projetar esses sistemas requer saber precisamente como o espaço-tempo se comporta perto de fortes gradientes de curvatura, o que requer experimentos que mal começaram. A comunicação com uma nave em trânsito pode ser impossível por meios convencionais. Uma nave em dobra poderia estar efetivamente isolada pela duração de sua jornada. A tripulação precisaria ser confiável para operar de forma autônoma, tomar decisões independentemente, lidar com emergências sem orientação da Terra. Isso não é sem precedentes. Expedições longas sempre exigiram autossuficiência, mas a natureza extrema do ambiente, a física desconhecida, a falta de qualquer experiência operacional anterior, significa que a margem de erro é desconhecida. Nunca construímos nada assim. Não temos conhecimento operacional de como esses sistemas falham, porque esses sistemas nunca operaram. E ainda assim, nenhum desses desafios representa uma proibição fundamental. A física não diz não. A física descreve restrições, dificuldades de engenharia, problemas que requerem soluções, mas não impossibilidades. Essa é uma distinção crucial. A história da tecnologia é em grande parte a história de converter impossível em apenas difícil, e depois converter difícil em rotineiro. Voar era impossível até que não fosse. A energia nuclear era impossível até que não fosse. Alcançar a órbita era impossível até que não fosse. Os problemas impossíveis de uma geração se tornam os problemas resolvidos da próxima, às vezes, de repente, desencadeados por descobertas que ninguém planejou especificamente. Um novo material que se comporta inesperadamente. Uma nova medição que revela uma lacuna na teoria existente. Um novo insight matemático que reformula o que as equações têm dito o tempo todo. Qualquer um desses poderia remodelar o cronograma para a tecnologia de dobra. Os otimistas no campo acreditam que a validação experimental inicial dos princípios de dobra poderia chegar em décadas. Não um motor funcional, não uma nave espacial. Validação. Evidências laboratoriais de que a manipulação controlada do espaço-tempo produz os resultados previstos em escalas pequenas o suficiente para medir, mas grandes o suficiente para importar. Esse seria o ponto de virada. Uma vez que a validação exista, uma vez que a física faça a transição de teórica para experimental, para engenharia, o progresso tende a se acelerar de maneiras difíceis de prever com antecedência. Os pessimistas argumentam que o problema de escala é fatal, que o abismo entre medir uma flutuação do espaço-tempo do tamanho de um átomo e gerar uma bolha grande o suficiente para conter uma nave não é uma questão de melhoria gradual, mas um abismo qualitativo que pode nunca ser cruzado.
A história sugere que o pessimismo confiante tem um histórico ruim. Em 1933, um dos físicos mais celebrados do século XX declarou que extrair energia do núcleo de um átomo era uma fantasia total. No ano seguinte, Léo Szilard patenteou a reação em cadeia nuclear. Em 1957, um dos engenheiros aeronáuticos mais respeitados do mundo calculou que alcançar a órbita era impossível em 20 anos. O Sputnik foi lançado no mesmo ano. A história da ciência está repleta de declarações confiantes de impossibilidade que se tornaram, em anos ou décadas, a tecnologia funcional. Isso não quer dizer que os motores de dobra seguirão o mesmo padrão. Algumas coisas são genuinamente impossíveis, não apenas difíceis. O desafio é que, na fronteira do conhecimento, distinguir entre os dois requer experimentos que ainda não foram realizados. A resposta honesta é que não sabemos quando isso se torna possível. Sabemos que a física é real. Sabemos que os experimentos estão sendo feitos. Sabemos que o entendimento teórico está melhorando. Sabemos que os requisitos de energia, embora ainda imensos, encolheram dramaticamente de onde começaram. E sabemos que a direção da viagem é clara. Isso importa mais do que o cronograma, porque saber a direção muda o que construímos, muda o que estudamos, muda para onde apontamos nossos instrumentos e nossas mentes mais criativas. O universo nos deu as equações. Nós mesmos demos a pergunta. O que resta é a paciência e a persistência para encontrar a resposta. E é aqui que a história se torna algo mais do que física. Se a viagem de dobra se tornar possível, mesmo em velocidades modestas, mesmo para sondas não tripuladas, antes de naves tripuladas, o futuro da humanidade muda da noite para o dia. Não gradualmente, não incrementalmente, da noite para o dia. Os sistemas estelares mais próximos deixam de ser pontos abstratos de luz e se tornam destinos acessíveis. Mundos identificados por telescópios se tornam lugares que podemos visitar, estudar e potencialmente habitar. A exploração interestelar passa de fantasia geracional para planejamento estratégico. Isso transforma a própria sobrevivência. A humanidade existe hoje como uma espécie de ponto único de falha, um planeta, uma biosfera, um equilíbrio frágil entre as condições que nos sustentam e as condições que nos matariam. O planeta já passou por isso antes: extinções em massa, impactos de asteroides, eventos vulcânicos que escureceram os céus por décadas. O equilíbrio não é permanente, nunca foi permanente. A viagem de dobra muda essa equação. Com acesso a sistemas estelares próximos, a humanidade poderia se expandir, se diversificar, reduzir o risco existencial, distribuindo-se por múltiplos mundos, múltiplos sistemas, múltiplas redes de suporte de vida completamente separadas. Nenhum desastre único poderia acabar com toda a espécie. A história da Terra se torna um capítulo, não a história toda. Os recursos se expandiriam junto com a probabilidade de sobrevivência. Elementos raros na Terra podem ser abundantes ao redor de outras estrelas. Fontes de energia que superam qualquer coisa disponível em nosso sistema solar poderiam se tornar acessíveis. As restrições estreitas de um único ecossistema planetário dão lugar aos vastos recursos de múltiplos sistemas estelares, economias inteiramente novas, indústrias inteiramente novas, estruturas inteiramente novas para o que é possível. A ciência mudaria tão radicalmente quanto a economia.
Em vez de estudar estrelas, planetas e buracos negros de longe, os instrumentos poderiam se aproximar diretamente. Não observações separadas por anos-luz, medições feitas in situ, sensores implantados nas atmosferas de mundos alienígenas, instrumentos enviados para orbitar estrelas além do nosso Sol. A astronomia se tornaria uma ciência prática. E perguntas que permaneceram abertas por séculos, porque nenhum telescópio poderia respondê-las, teriam subitamente respostas. Como é a superfície de um mundo com o dobro da gravidade da Terra vista de perto? Como soa a chuva em um planeta com atmosfera de metano? De que cor é o céu de um mundo orbitando uma estrela anã laranja? Como é a vida quando evoluiu sob condições totalmente diferentes das que nos produziram? Essas não são perguntas retóricas. São destinos específicos. A estrutura da matéria sob condições que não podem ser recriadas na Terra. O comportamento da gravidade perto de objetos extremos. A química da vida em múltiplas origens independentes. Cada destino oferece um experimento natural único que o universo tem executado por bilhões de anos sem nós. A viagem de dobra nos deixaria ler os resultados. E então há a possibilidade mais profunda de todas: o contato. Se a vida inteligente existir em qualquer lugar ao alcance, a viagem de dobra torna a descoberta quase inevitável. Não por lentas conversas de rádio espalhadas por gerações. Não por sinais que viajam por décadas e não recebem resposta por décadas mais. Por exploração direta. Imagine uma civilização a 100 anos-luz de distância. Uma civilização que talvez tenha atingido um nível de desenvolvimento tecnológico, milhares de anos antes de nós, e então parou de transmitir ou nunca transmitiu de uma forma que pudéssemos detectar. As buscas por rádio nunca as encontrariam, mas uma sonda capaz de dobra, uma nave que pudesse alcançar seu sistema em 10 anos, encontraria. O silêncio que tem desconcertado os astrônomos por décadas, o vazio que preenche nossas pesquisas de rádio, a ausência de qualquer sinal confirmado de qualquer outra civilização, esse silêncio é, em parte, um silêncio de distância, de sinais muito fracos, de comunicações já enviadas e não ouvidas porque não estávamos ouvindo da maneira certa na hora certa. A exploração direta não tem esse problema. Você chega, você olha, você vê o que realmente está lá. A primeira evidência confirmada de inteligência extraterrestre redefiniria a compreensão da humanidade sobre si mesma, seu lugar no universo, sua trajetória pela história. Tudo o que já nos perguntamos pelo tempo que fomos capazes de nos perguntar teria uma resposta definitiva. Estamos sozinhos? Uma pergunta sussurrada em cada cultura, em cada era, desde que as mentes humanas cresceram o suficiente para fazê-la. Tem uma pergunta que a exploração com capacidade de dobra poderia responder dentro das vidas de pessoas que leem isso. A magnitude dessa possibilidade é difícil de segurar firmemente. Ela quer escorregar para a abstração, para o território confortável de um dia e eventualmente. Mas a física é real. A pesquisa está em andamento. As perguntas sendo feitas em laboratórios sérios por cientistas sérios são as perguntas certas. Um dia agora tem uma forma. Tem endereços no céu. Próxima B. 4 anos-luz. 5 meses a 10 vezes a velocidade da luz. Um lugar. Trappist 1E. 40 anos-luz. 4 anos de viagem. Um destino. Tau Ceti E. 11 anos-luz. Pouco mais de um ano. Um mundo. Esses não são metáforas, são coordenadas. São lugares em um mapa que a física de dobra está lenta e cuidadosamente
aprendendo a traçar rotas. Claro, é cada porta que se abre revela mais portas. A tecnologia de dobra seria poderosa, e o poder nunca é neutro. A mesma tecnologia que permite a exploração permite armamentos. A mesma propulsão que leva cientistas a um mundo distante poderia levar outra coisa a um próximo. Quem controla o acesso à tecnologia de dobra? Como os mundos habitados são protegidos da exploração? Que direitos têm as novas biosfeas? Quem decide? Essas perguntas não vão esperar por respostas. Elas vão exigir respostas antes do lançamento da primeira nave. E há incertezas mais profundas que a própria física ainda não pode abordar. Viagens repetidas de dobra podem ter efeitos no espaço-tempo que se acumulam ao longo do tempo. Distorções que não se dissipam completamente. Campos quânticos que são perturbados de maneiras que ainda não podemos prever. O universo pode tolerar dobramento ocasional, pode reagir de forma muito diferente à manipulação frequente. Simplesmente não sabemos. A causalidade permanece uma preocupação que alguns físicos levam a sério. Efeitos mais rápidos do que a luz, mesmo os que não violam tecnicamente a relatividade especial localmente, ainda tocam em questões profundas sobre tempo e ordem. Em certos referenciais, uma nave de dobra viajando mais rápido do que a luz poderia parecer chegar antes de ter partido. Isso não é um paradoxo que pode ser facilmente descartado. É uma característica estrutural da matemática. Se mecanismos desconhecidos impedem que isso se torne um problema prático, se uma física inteiramente nova emerge quando o espaço-tempo é manipulado em escala, essas permanecem questões em aberto. É qualquer resposta revolucionária nossa compreensão da realidade. Há mais uma camada nisso que merece um momento de atenção antes que a noite fique mais silenciosa. A história da física de dobra não é apenas uma história sobre tecnologia. É uma história sobre o que significa levar ideias a sério. Alcubierre publicou seu artigo não porque esperava que alguém construísse um motor de dobra. Ele publicou porque a matemática estava lá. E a matemática que existe merece ser examinada. White pegou essas equações e fez uma pergunta de engenharia, não porque tinha um contrato para construir uma nave, mas porque perguntas difíceis valem a pena ser feitas precisamente porque são difíceis. Os pesquisadores que se seguiram, que refinaram os requisitos de energia, que propuseram novas geometrias, que testaram o espaço-tempo em laboratórios, e que publicaram artigos que atraíram críticas e convidaram respostas, eles construíram algo, não uma nave, um corpo de conhecimento, uma comunidade de investigação, uma direção. É assim que todas as grandes coisas começam, não com um produto acabado, mas com uma pergunta feita a sério, com pessoas dispostas a seguir a matemática além da borda do que é confortável e para o território onde coisas genuinamente novas se tornam visíveis. A gaiola construída de distância e tempo é real. A física que descreve como desmontá-la também é real. O que se situa entre esses dois fatos é trabalho e tempo, e a disposição das pessoas em cada geração de continuar fazendo perguntas que a geração anterior não conseguia responder. Você está vivendo em uma dessas gerações. Aquela em que as perguntas ficaram específicas o suficiente para apontar para experimentos reais, onde os instrumentos ficaram precisos o suficiente para medir o espaço-tempo diretamente, onde a matemática ficou refinada o suficiente para propor caminhos que não requerem ingredientes impossíveis. É uma geração notável para estar vivo, mesmo em repouso, mesmo aqui
no silêncio, derivando para o sono. Isso é, na verdade, parte do que torna este momento na história da ciência tão silenciosamente extraordinário. As perguntas sendo feitas agora não são pequenas questões vestidas em linguagem técnica. São perguntas sobre a arquitetura mais profunda do universo. De que é realmente feito o espaço-tempo? Ele pode ser projetado. O que acontece nas bordas do que a física descreve atualmente? Essas são perguntas que pertencem a todos nós. Não apenas a físicos em laboratórios, mas a cada pessoa que já olhou para um céu escuro e sentiu a escala do que estava lá fora. Estamos vivendo o momento em que essas perguntas passaram da poesia para a matemática, e da matemática para os experimentos, e dos experimentos para coisas que poderão eventualmente, de formas que não podemos prever completamente, se tornar naves. Segure esse pensamento, não com força, apenas o suficiente para sentir o peso dele. A gaiola que a distância construiu ao nosso redor nunca foi feita de matéria. Foi feita de suposições, suposições sobre como os objetos devem se mover, suposições sobre o que a física permitia, suposições herdadas das intuições de criaturas que evoluíram em um único planeta, em um único sistema, na beira de uma única galáxia. Essas suposições estão sendo revisadas, silenciosamente, cuidadosamente, sem alarde, em salas repletas de equações e instrumentos e pessoas fazendo as perguntas certas pela primeira vez na história humana. O universo, uma vez, pareceu nos aprisionar dentro de paredes feitas de luz. Agora essas paredes parecem menos como barreiras e mais como regras com exceções. Estruturas com costuras, limites que podem ser abordados de ângulos inesperados. Ainda podemos estar longe da nave, mas sabemos para o que estamos construindo, e isso muda tudo. Porque uma vez que a humanidade sabe que um caminho existe, mesmo que estreito, a curiosidade e a persistência tendem a fazer o resto. Os mesmos instintos que nos carregaram através de continentes, através de oceanos, para fora da atmosfera e para a órbita. Esses instintos estão agora apontados para fora, em direção às estrelas que nos observaram evoluir em silêncio, em direção a mundos que vimos apenas como luz, em direção a perguntas que esperaram bilhões de anos por uma mente capaz de fazê-las. Seja o motor de dobra, chegue em décadas ou séculos, a direção está definida. O universo não é mais apenas algo que observamos, é algo que estamos aprendendo, lenta e cuidadosamente e com confiança crescente, a nos mover através. E em uma noite como esta, derivando quietamente para o sono, há algo reconfortante nisso. Sobre o fato de que o trabalho continua enquanto você descansa, que em algum lugar um físico está escrevendo uma equação, que em algum lugar um instrumento está medindo o espaço-tempo com uma precisão que teria parecido milagrosa para todas as gerações antes desta, que as perguntas estão sendo feitas. Que a direção é clara, pense no arco disso, uma espécie que até muito recentemente não conseguia viajar mais rápido do que um cavalo, agora envia sondas além do sistema solar. Uma espécie que até muito recentemente pensava que as estrelas eram fogos em uma cúpula acima, agora mede a curvatura precisa do espaço-tempo, causada por buracos negros em colisão, a 1 bilhão de anos-luz de distância. A distância, coberta em alguns milhares de anos de desenvolvimento científico, é em si difícil de compreender. A distância que resta é vasta, mas a proporção mudou.
O que parecia uma lacuna infinita entre aqui e as estrelas se tornou um desafio de engenharia específico, com uma base física conhecida e um corpo crescente de evidências experimentais apontando para soluções. As estrelas não estão impossivelmente distantes. Elas simplesmente esperam que desenvolvamos os meios para alcançá-las. As galáxias não estão para sempre além do nosso alcance. Elas exigem velocidade suficiente, compreensão suficiente e disposição suficiente para seguir a matemática onde quer que ela leve, incluindo a lugares que uma vez pareciam imaginação, incluindo a possibilidade de que o tecido do próprio espaço é um meio que podemos aprender a navegar. É para onde a física agora aponta. Não com certeza, não com um cronograma, mas com a possibilidade específica, credível e matematicamente fundamentada de que a gaiola nunca foi permanente. O universo ainda estará lá de manhã. A estrela mais próxima ainda estará a 4 anos-luz de distância, o que significa que está a 5 meses de distância. E o abismo entre onde estamos e onde vamos é menor agora do que nunca foi. Deixe esse pensamento te carregar. Deixe a distância suavizar em algo que parece menos com uma parede e mais com um horizonte. Horizontes não são fins. São apenas o lugar onde o mundo visível encontra o resto de tudo. E sempre, sempre encontramos nosso caminho além deles. Durma bem. As estrelas estão observando, e pela primeira vez na longa história de olharmos para elas, estamos muito perto de poder olhar de volta.